Boa noite, irmãos. Agradecemos a Deus por mais um dia, não é? Hoje, no Brasil, nós tivemos uma nota de falecimento que foi enorme. Muitos se deitaram e não se levantaram mais. Outros morreram nos hospitais, nos acidentes. Agradecemos a Deus que estamos aqui vivos e sãos na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz de estar aqui em São José, não é que é a minha terra. E ontem eu vi um montão de gente, queridos meus, e hoje de novo, né? Eu vi Charles ali, que é um amigo de infância, grande homem de Deus aqui nessa cidade. Também tem o Wilson, professor Wilson lá fora, meu amigo. Tem umas caras novas que não é do meu tempo, que eu não conheço, mas os perfis são de adoradores, que Deus abençoe. E tem meu tio ali, mas minha tia, que já tem meia década que eu vi esse povo ali. Aí você fala, mas por que demorou tanto? Esse negócio de ficar um pouco afastado acaba isolando as pessoas, né? Mas eu disse para ele que a gente precisa aproximar mais isso, né? Que é tio Jorge e tia Luzia, que é daqui também, só gente daqui, mas que mora em Capim Grosso. E meu irmão já está aqui desde ontem, o outro tio mais novo. E é muito bom estar com vocês. Pregar aqui em São José não é fácil, não é? Ontem eu tinha Zé de Maia ali do lado. Hoje eu tenho Charles ali, o Wilson lá, Jorge ali, outros cá, outras. Está cheio de pregador aqui. Então, mas eu falei para Charles e para o Wilson para eles me ajudar pregando. Eles vão estar orando, então vai ser bom. Vai pregar comigo, tá bom? Queridos, Deus os abençoe cada um de vocês e as visitas que vieram. Que Deus possa pagar os passos de cada um. E tenha certeza que não foi por acaso que você veio, que você foi convidado, que as coisas aconteceram. Volto a dizer, não existe acaso. Oh, Deus é soberano, Ele está sempre no controle. Eu esqueci de falar de uma pessoa que é muito especial para mim, que é Silvano, é meu tio, e que está ali com a sua esposa. Deus abençoe, Silvano, Deus abençoe. Então, que Deus pague os passos de cada um de vocês. Eu estava vendo o serviço de cântico aqui, me lembrei de uma coisa linda que aconteceu 3 meses atrás na minha vida. Eu queria compartilhar com vocês antes de pregar. Tem o meu amigo aqui também, que eu conheço o tempo todo. Tanta gente, não fica com raiva se eu esqueci de alguém, viu? Tem Naná, querido Naná, Deus te abençoe, filho. Há 3 meses atrás eu estava em uma igreja, eu vi algo lindo, e quando eu estava no serviço de cântico aqui, eu me lembrei dessa situação, eu queria compartilhar com vocês. Eu estava em uma igreja, na cidade de Sumbi, a capital de Sumbi, em um país africano, 90 dias atrás, e nessa igreja nós tínhamos um culto. Se eu já contei isso aqui, acho que eu estive aqui depois que cheguei de África, não sei se eu falei isso, mas vou falar de novo, caso eu tenha conversado aqui. E no culto, ele começava às 4 da tarde e ia até às 9. Eu estou acostumado com esses cultos que demora, viu, crente? O povo da África está tão ansioso para Jesus voltar, que eles querem ficar na igreja o tempo todo. Não tem o que você tem, então só tem Deus. E lá nessa igreja eu pregava em 2, e uma dessas começava de 4 a 7, e a outra de 4 a 8, e a outra de 8 às 22, às 10. E nessa primeira que eu preguei, eles começavam o serviço de cântico 4 horas, igual vocês começaram aqui, louvando, e é um bairro cheio de pessoas, cheio de casas em volta, e eu vi algo que eu não posso me esquecer. Quando eu cheguei, eles começam a cantar 4, eu cheguei lá pelas 4h30, comecei a pregar 17 e pouquinho, e quando eu tinha 10 minutos que pregava, apareceu um senhor, em uma cadeira de rodas, um negro alto, robusto, com dois jovens negros bonitos, levando a cadeira de roda daquele senhor, e ele chega num culto, ouve o sermão, e lá é pastor molhado. Você sabe o que é esse pastor molhado? Lá na África, a gente prega e o pastor está aqui do lado. Aí apela para o batismo e depois do culto já batiza. É assim. Aí o curso bíblico ele faz pós-batismo. Né? E aí fica acompanhando como estudar, adota, vem um aqui, apadrinha o indivíduo, e aí fica todo mundo apadrinhado e vai doutrinar o indivíduo, mas batiza no momento. E eu fiz o apelo para o batismo, e quando terminou o apelo, veio algumas pessoas
e veio esse senhor da cadeira de rodas para batizar. Eu terminei de pregar e fui pregar na outra igreja, na zona leste da cidade. E o jantar era na casa do pastor, que era o mesmo pastor dessas duas igrejas. Todos os pastores se reuniam nessa casa, e depois de todo o culto, todos os missionários iam jantar. E esse pastor, que ficou lá para batizar esses que eu fiz o apelo, que tinha esse senhor da cadeira de roda, ele contou o testemunho e falou: você sabe o que aconteceu com aquele senhor? Eu falei: não. Ele contou o testemunho. Como foi? Ele disse que estava na casa dele, deprimido, triste, porque ele havia sofrido um acidente e estava sem conseguir os movimentos, não é? Andando de cadeira de rodas. E ele viu o serviço de cântico que era tão lindo. E ele depois ouviu o sermão e ele falou para os filhos, ele contou lá: olha, me leve para a igreja. Falou: mas assim, agora, por favor, me leve para a igreja. E ele foi para a igreja. Lá em África, eles não convidam para o culto. Eles começam a cantar, a louvar, a adorar, e as pessoas veem a adoração e vêm para o culto. E sabe uma coisa diferente? É que eles vêm com a cadeira nas costas. É um pátio, porque é sempre milhares de pessoas no culto, e eles vêm com cadeira, cada um vem com a cadeira. E aí, quando o visitante chega, que ninguém chamou, mas ouviu a adoração, aí ele sai da cadeira e dá para o visitante sentar. Então vem centenas de visitas, porque vê o testemunho da Irmandade cantando e adorando a Deus, desde cedo. E esse senhor velho assistiu o culto, aceitou o batismo, e no batismo contou o testemunho que veio, porque ouviu o movimento da igreja de Deus. E sabe o que o pastor termina de contar? Que quando ele foi batizar para entrar no tanque, foi 4 pessoas para segurá-lo, para o pastor batizar, porque ele era grandão, ele é grandão. E, para a glória do nome de Deus, o pastor disse que quando terminou de batizar, 4 segurando, quando termina de matar ele no tanque, e que ele revive no Senhor, ele diz assim para os 4: por favor, me soltem, que eu não preciso de vocês. Sai do tanque batismal andando para a glória do nome do Senhor. Esse nosso Deus é tremendo e poderoso, irmãos. Então, temos muitas razões de agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, não é? Eu, por exemplo, já estive há 3 anos atrás em uma situação dessas e não podia andar. E Deus foi lá no hospital e me visitou e me deu a cura. Não é? Porque Deus é tremendo e fiel. Bendito seja o nome do Senhor. E eu agradeço a Ele por tudo isso. Tem um conceito teológico que diz assim, que quem agradece, cresce. Pode repetir comigo? Quem agradece, cresce. De onde que eles tiraram isso? Tiraram da expressão do rei Davi. Quando Davi diz assim no Salmo 103, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, ou melhor, Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que eu tenho, bendiga teu santo nome. É Ele que perdoa minhas iniquidades e cura minhas enfermidades. E ele continua agradecendo e dizendo: tu redimes a minha vida da sepultura e me coroa de amor e misericórdia. Tu enches a minha existência de bens, de maneira que a minha mocidade se renova como o vigor de uma águia. Davi tinha um conceito de quem agradece, cresce. E Davi era um verdadeiro agradecido ao Senhor. Aqui da frente, nós temos um privilégio de ver o semblante das pessoas, né? E às vezes a gente olha assim e vê 2, 3 que está meio triste, desanimado. E aí a gente pergunta assim, qual a razão para estar triste? Na Bíblia, há 2 livros que chamam muito a minha atenção. E segundo os teólogos, há 2 livros que são bem diferentes da Bíblia. Primeiro, é um que é o mais triste ou mais mal-humorado da Bíblia. Alguém sabe qual que é o livro mais mal-humorado da Bíblia ou mais triste? Eu também achava, mas segundo os teólogos, eles dizem que é Eclesiastes. Por que eles dizem? Baseado em Ellen White. Ellen White diz assim que quando Salomão escreve Eclesiastes, ele está velho, desanimado dentro do palácio, cheio de sentimento de culpa por o pecado dele prestar culto para os deuses das esposas, cheio de tristeza, e ele começa a escrever. Percebe que Salomão diz assim em Eclesiastes que é melhor trabalhar. Depois ele diz, é melhor não trabalhar. E ele diz, é melhor estar triste. Depois ele fala, é melhor estar alegre. É melhor estar no pranto ou no culto fúnebre. É melhor estar na festa. Ele reclama do trabalho, do dinheiro, reclama dos negócios, reclama das mulheres. Salomão reclama de tudo em Eclesiastes. Quem que escreveu?
Salomão, quem era Salomão quando escreveu o Eclesiastes? Era um rei velho dentro de um palácio. Quem era Salomão? Repete comigo, um rei velho dentro do palácio. Então veja, o livro mais triste da Bíblia, o rei escreve. Sabe qual que é o livro mais feliz da Bíblia, segundo os teólogos? O livro de Filipenses. Quem escreveu Filipenses? Paulo. Onde Paulo estava, né, Charles, quando escreveu Filipenses? Preso. Que paradoxo. O mais triste é o rei que escreve, o mais feliz é o presidiário que escreve. O que é isso? Paulo diz assim em Filipenses, eu agradeço a Deus por vocês, eu agradeço a Deus por a igreja, eu agradeço a Deus por a alimentação, por a ajuda que vocês mandou, eu agradeço a Deus por a fé de vocês. Paulo tinha esse conceito de que quem agradece, cresce. Porque Deus não opera na ansiedade de ninguém, e falta de agradecimento significa ânsia do coração. Deus não opera na ansiedade. E Paulo, o presidiário, escreve o mais feliz. E Salomão escreve, o rei escreve o mais triste. O que isso sugere? Isso sugere que as circunstâncias não podem roubar o teu testemunho. Isso sugere que não importa, está atribulado, está com problema em casa, a filha está dando trabalho, o filho está incomodando, o esposo está na pornografia, a esposa é bipolar, tem ameaça, tem problema, não importa o tamanho do teu problema, há um Deus no céu, dono da igreja, que resolve problemas. Esse é o nosso Deus. Então não seja triste nessa noite, glorifique o nome do Senhor, porque quem agradece, cresce. E todo mundo vai sair daqui hoje diferente para a glória do nome do Senhor, amém? Eu queria fazer aquele ritualzinho que eu comecei ontem, porque eu acho tão legal isso, eu gosto de fazer. Então, se você acredita nessas palavras, pega na mão do teu colega de banco, aperta com tanta precisão até ele dizer aleluia. Pega na mão do rapaz de óculos, minha filha, pega, em nome de Jesus. Agora repete, segura na mão, não solta não, segura na mão dele e diz assim, ó, para quê? Sermos escravos do pecado. Se temos a graça de Deus como liberdade. Agora o glória mais bonito de São José, vamos lá? Ô glória! Aleluia! Ó, tem gente que tá sentindo, o negócio está queimando para ler, viu? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou melhor, nós coloca na tela. Cadê o sonoplasta? Está posto aí? Coloca, ancião, por favor, Filipenses 4, a partir do verso 35, em nome de Jesus. Ou desculpa, quero falar de Filipenses. Marcos 4, 35. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso 35, por favor. Se tiver a versão mais antiga, eu agradeço. Oremos, querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós nos humilhamos diante da Tua presença nessa noite e clamamos a unção do Espírito Santo do Senhor, que já está aqui, chegou primeiro. Abriu a igreja com o diácono, glória a Deus, Senhor. Nós queremos receber virtudes do Senhor Espírito Santo nessa noite. Queremos ser diferentes, queremos ter um gozo de salvação que não sentimos mais. Queremos um renovo, um sentimento novo, a alegria da vida cristã que não temos mais, talvez. Nós queremos ser renovados na Tua presença, Senhor, e sair daqui com uma paz que ninguém consegue entender, só o Senhor. Bendito seja o Teu nome, aleluia, amém. Graças a Deus, amém, Senhor. Filipenses 4, a partir do verso 35, a palavra de Deus diz o seguinte, vai ser possível pôr na tela, meu filho? Vai ser possível? Filipenses 4, a partir do verso 35, diz o seguinte, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Pode continuar. E eles, despedindo-se, a multidão o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Continua, por favor. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Continua, filho. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar
lhe obedece. Deixa esse verso aí e abre a tela, por favor, durante o culto, em nome de Jesus. Querido, nós encontramos uma das passagens mais perfeitas da Santa Bíblia. Sabe, eu me entusiasmo ao falar desse assunto, porque fala do nosso querido Jesus, o nosso irmão mais velho, que morreu na cruz para nos salvar, que pagou um preço tão alto, que subiu para o céu, prometeu que vai voltar, e nós somos herdeiros dessa promessa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o meu Jesus querido, ele viveu aqui na terra, e você sabe a história, e há documentado na Bíblia que é um livro condensado. E nós sabemos que há muitos escritos adicionais que não está na Santa Bíblia, mas que foi de coisas que o Senhor Jesus fez, que profetas escreveram, e há inúmeras coisas que não está nesse livro condensado. Mas aqui nesse livro é registrado 40 milagres que o Senhor Jesus fez quando estava aqui na terra. E essa passagem que eu quero compartilhar com vocês fala de 4 milagres desses 40 que foi feito em uma única viagem, em uma única trajetória por o Senhor Jesus. E a história diz que o Senhor Jesus Cristo estava nas praias do lago da Galileia, pregando em parábolas para as pessoas. Mas chegou um momento que o Senhor olha para os discípulos e diz assim: olha, já estamos aqui o tempo todo, vamos para o outro lado do lago. Imagina essa cena comigo, eu quero que a tua mente remonte o tempo de Jesus nas margens da Galileia. Imagina essa cena, os discípulos entram num barco com o Senhor Jesus, e eles começam a remar para o outro lado. E quando Jesus se afasta da praia da Galileia, havia uma multidão de pessoas que não conseguia ficar longe de Jesus. Havia uma multidão de pessoas que amava a palavra de Jesus. Havia uma multidão de pessoas que queria estar perto de Jesus. E quando Jesus começa a transpor o lago, aquelas pessoas dizem: pega o barco, traz o barco, vamos atrás, queremos estar com Jesus. Imagina isso, imagina um quadro na tua parede, o barquinho de Jesus na frente e um monte de barquinhos atrás, seguindo o Senhor no lago de Tiberíades. E Jesus começa a transpor com os discípulos, o barquinho de Jesus na frente, um monte de barquinhos atrás. E eles vão remando, rumo para onde? Para outra margem do lago. E eles começam a remar, e eles começam a ir para o outro lado, mas no meio do lago acontece algo incrível. O que é que acontece? No meio do lago da Galileia vem um grande temporal, e as ondas ficaram revoltas, o mar ficou bravio, e as águas entravam dentro do barco, e todo mundo começa a se desesperar. Uma curiosidade que talvez você possa se lembrar aqui sobre o lago da Galileia, né? O lago de Tiberíades, que não é um mar, mas sim um lago que tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, e ele fica 200 metros abaixo do nível do mar subterrâneo. Nós não conhecemos aqui, eu não sei de nenhum local ou região aqui no Brasil que está abaixo do nível do mar. Não sei se você conhece alguma, mas nós temos uma progressão. Salvador é o marco zero, passa por aqui, Feira dá 100 e poucos metros, Capingosto dá 300, São José também, Jacobina 600 e vai subindo, Morro do Chapéu 1.300 em média. Então lá é o pico, mas é uma ladeira de Salvador a Morro do Chapéu. Nós não temos uma área que é abaixo, mas lá no Oriente Médio o lago está não acima, não é uma ladeira, mas um declive. Está abaixo do nível do mar. E em volta do lago de Tiberíades nós temos lá a cadeia de montanhas, né? As montanhas da Galileia, um monte de montes, e do outro lado as colinas de Golã. E no centro dessa cadeia de montanha nós temos o Monte Hermon, que é o monte mais alto do Oriente Médio. O pico do Monte Hermon passa a 6 meses por ano, no outono e no inverno, coberto de neve. E o período que o Senhor Jesus está transpondo esse lago é um período de outono ou inverno. E na hora que o vento, ou melhor, que o sol aparece no período de outono e inverno, aquela geleira que está em cima do monte, ela começa a se desmanchar, e os pedaços quebram, e vem de lá de cima, e bate na cadeia de montanhas, e vem numa ladeira louca, e vai lá para baixo, para o lago de Tiberíades, está lá embaixo, ele recebe aqueles blocos de gelo, aquelas rajadas de água que gelo desmanchou, e cria aquela situação dentro do lago. O Senhor Jesus está passando no lago naquele momento que acontece um fenômeno da natureza. E agora, parece que os barcos vão se afundar. Parece que todo mundo vai morrer. Os discípulos, que tinham pouca fé,
eles também tinham um problema. Qual que era o problema do discípulo? O problema da responsabilidade. Qual responsabilidade? Os discípulos falaram, nossa, se nós estamos com Jesus e morre aqui, morre ali, que testemunho vamos dar? Como que vai ficar essa situação? Eles se esqueceram de entender que o Senhor Jesus tinha feito uma promessa. Qual foi a promessa do Senhor Jesus, irmãos? Passemos para outra margem. Se a promessa de Jesus era vamos para o outro lado, qual era o destino daqueles barcos, irmãos? O outro lado. Porque promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. O Senhor Jesus não muda a sua palavra. A palavra de Deus é imutável. Ele não pode mentir. E ele disse, nós vamos para o outro lado. Mas nós temos um problema. Os discípulos não confiavam naquilo que ele dizia, naquilo que ele pregava. Nós somos assim. Quase todos nós temos um barco da nossa vida afundando em alguns momentos. É um casamento de décadas que acabou. É uma traição inesperada que aconteceu. É um filho que foi criado na igreja e agora a abandonou. É um parente querido que nunca mais voltou. É um trabalho de anos que agora foi perdido. Todos nós temos problemas e todos nós nos pegamos em algum momento da nossa vida olhando e dizendo igual os discípulos disseram para Jesus. Eles vê o barco afundando, vê os outros barquinhos participando do mesmo problema, a água entra, eles tiram, mas não dá conta, aquela tribulação, e eles olham para Jesus e falam, onde tu estás? Percebe que Jesus está dormindo, eles balançam Jesus e dizem assim, mestre, tu não te importa que morramos? Veja, os discípulos olham para Jesus e fazem uma pergunta que parece uma censura. E ele fala, tu não te importas? Todos nós, muitas das vezes, olhamos para o Senhor Jesus e falamos, tu não te importas, Senhor. Entra dia, eu não tenho alegria, sou louca para chegar à noite. Entra a noite, eu não tenho alegria, fico doido para chegar o dia. É uma rotina semanal de vida cristã, é uma monotonia espiritual, nada é novo, nada acontece, nada muda. Eu estou cansado de pecar, estou cansado de me atribular, estou cansado de me estressar, tu não te importas. Eu quero dizer para você que Deus se importa. Deus se importa com o filho que na madrugada te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está batendo no teu peito e que não passa. Deus se importa com você sofrendo decepção. Deus se importa, irmão. Ele se importa com você. Então qual é o problema, Jean? Deixa eu te contar qual é o nosso problema como cristão, irmão. O Senhor Jesus diz assim, olha, eu sou a videira, vós os ramos. Quem estiver ligado em mim, dá bons frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Isaías diz assim no início da sua palavra, vinde e arrazoemos. Se você quiser, vai comer o melhor da terra comigo. A palavra arrazoar, você sabe, o Senhor está desafiando para uma conversa. Vinde conversar comigo. E se você vier trocar ideia comigo, eu vou te dar o melhor dessa terra. O nosso problema como adventista do sétimo dia é que nós passamos muito tempo falando uns com os outros e pouco com Deus. Nós temos muito oba-oba na igreja, muito sorriso, muito tapinha nas costas, mas não temos essa mesma vocação de relação para com Deus. E eu estou sempre dizendo aqui que Deus tem recebido migalha dos adoradores. E eu não generalizo a minha colocação, sei que tem homens e mulheres de Deus diferentes aqui, mas no geral somos assim. Verbalizamos de alguém que não conhecemos. Muitos servem a um Deus de segunda mão. Não compreende que salvação é uma pessoa. Então não importa o quão correta possa ser tua vida, não importa o quão religioso tu possa parecer, não importa o tanto de boas obras que tu tenha praticado, nós nunca seremos cristãos de verdade enquanto não aprendermos a andar com Jesus, a conhecer Jesus na base de um para um. Isso é cristianismo. Porque cristianismo e salvação, segundo Ellen White, não se baseia no que você faz, mas em quem você conhece.
As tuas boas obras te tornam moral, mas moralidade não te torna justo, porque justiça é Jesus, não há justiça fora dele. Ele apoia a moral, ele ama a moralidade da tua vida, mas ele entende que isso deve ser o resultado da relação e não a causa para a relação. E é por isso que nós estamos aí cheio de boas obras, bitolados, envolvidos no cabedal de doutrina, mas não produzimos confiança. E quando há um problema, há uma tribulação, há uma revolta, há uma ameaça, nós trememos na base, porque falamos e cantamos de alguém que não temos relação pessoal. E o Senhor Jesus, quando voltar em glória e majestade, vai levar amigos. Desconhecidos de Jesus não vai para o céu. Ah, meu Deus do céu, o Senhor é tão fiel, não é abstrato, não é intangível, Ele é real, Ele está aqui, pode ser tocado, pode ser sentido, aleluia, bendito seja o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jeová, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que contempla essa congregação. Eu tenho que ser feliz hoje, eu tenho que me empolgar agora, eu tenho que desfrutar disso, porque Ele é meu e eu sou dele, Ele é teu e tu é dele. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso, que é fiel, é poderoso, fiel na terra, no mar e lá nos mais altos do céu. Esse é o nosso Deus. Meu Deus, eu estou cansado de meio de caminho, eu estou cansado de pecar, eu estou cansado de viver esse cristianismo meia boca, de entretantos, de página 9, que nunca conclui, que nunca chega lá. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero ser diferente, porque há um leque de oportunidades, de alegria, de paz e de gozo de salvação, que o Senhor Jesus te oferece nessa noite. Nosso problema, irmão, sabe o que é? É que o mundo tem tantas vozes, o Senhor ouve tanta coisa, e ouvir a voz de Deus parece meio, sabe, desusado. Ah, não é assim, é assado. Deixa eu te contar uma coisa, querido. O primeiro livro da Bíblia aconteceu através do homem que teve uma experiência com Deus. O segundo livro da Bíblia aconteceu através do homem que teve uma entrevista com Deus. Se ele teve, eu também posso ter. Se ele experimentou, tu também pode experimentar, porque a Bíblia foi composta através de homens e mulheres que conversaram com Deus. E esse mesmo Deus do passado age num presente e quer tratar com você. Você pode dar um salto de fé essa noite e vai ser tudo diferente na tua vida. E qual é o critério para essa nova relação ou para uma melhora da relação? É pedir. As pessoas colocam barreiras de chegar a Jesus, e como se há uma preparação. Um dia em uma sala de aula, o professor chegou para os alunos e falou: quem gostaria de receber 10? Todo mundo queria 10 na nota do trimestre. E ele falou assim: bem, eu vou dar 10 para todo mundo. O aluno lá de trás disse assim: bem, mas o que é que eu preciso fazer para ter 10? O professor falou: você não precisa fazer nada. A nota é uma prerrogativa minha, eu vou dar 10 para todo mundo porque eu quero. O outro aluno se levantou e falou: mas se nós temos 10 e não fazemos nada, então é muito fácil, Gilson, ter os 10. O mesmo se dá no Evangelho. Para crescer e aparecer não preciso fazer nada, é só pedir. Eu só preciso pedir. Se pedires para mim tudo aquilo que deseja, crendo que receberá, você a terás. Se pedires para mim tudo aquilo que deseja, crendo que receberás, você a terás. E eu vou enviar o Consolador para abençoar vocês, e eu estarei participando da vida de vocês, e tudo que falarem em meu nome eu vou cumprir, para vocês compreenderem que há luz no caminho, que há direção na vida de vocês. Mas as coisas de graça parecem barato. Bem, a graça é de graça, mas não é barato. Custou o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário, não tem valor, é o presente que Deus te dá nessa noite, aleluia, Ele te dá o presente da graça, bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer para você que é hora de pegar o caminho para o alto. Eu quero dizer para você que as férias acabam hoje. Eu quero dizer para você que nós vamos fazer direito. Eu quero fazer direito. Você deve fazer direito, para nós experimentarmos vida nova, renovo e gozo de salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Os discípulos viviam do lado de Jesus, falavam de Jesus, andavam com Jesus, mas não confiavam em Jesus. E o Senhor levanta do sono. E esse meu texto é dividido em 3 fases. A primeira é quando os discípulos olham para Jesus e falam: tu não te importas. Jesus levanta do sono e com a paz que só Ele tem, Ele olha para o mar bravio, para as ondas revoltas, e Ele abre a sua boca e diz assim: mar, aquieta-te, silencia.
Jesus falou há 2000 anos atrás e o mar se acalmou, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus de Nazaré, irmão, estava 2000 anos atrás no meio de uma tempestade e ele abriu a boca e o mar serenou, glória a Deus. E sabe o que é interessante? É que ele ali, a maior mensagem do dia não foi a da praia, foi a do meio do mar, Charles. Porque no meio do mar, ele mostrou para todos os barquinhos que estavam com medo da morte, que ele é Deus, que ele tem poder, e todo mundo com medo de morrer, agora é salvo. Eu fico imaginando os glórias e aleluias para Jesus no meio do mar, eu fico imaginando a salva de palmas para Jesus Cristo no meio do mar, porque ele acalmou uma tempestade e resolveu o problema de centenas de pessoas que iam morrer. Esse é o nosso Deus. O Senhor Jesus é tremendo. Ele é todo poderoso. Eu quero abrir parênteses aqui para contar uma coisa para vocês, e aí eu volto para o foco, que o tempo não nos espera. Mas veja, o Senhor Jesus acalma a tempestade e ele mostra para as pessoas que ele tem poder sobre os fenômenos da natureza, perfeito? Jesus mostra que ele tem poder. Ele continua a viagem e lá do outro lado chega na terra de Gadara. Quem que tinha na terra de Gadara, né, tio Jorge? Tinha um homem endemoniado que foi expulso da sociedade, que ele tinha demônios e ele se cortava com pedra, com vidros, e ele amarrava ele de corrente, a Bíblia diz, e ele quebrava correntes, quebrava cadeia, nada segurava esse homem, irmão. E ele foi expulso da cidade e estava nas margens do mar. Quando o Senhor Jesus chega do outro lado, esse homem olha para Jesus, os demônios que estão no homem falam com Jesus: mestre, que queres conosco? E o Senhor Jesus fala: quem são vocês? E ele diz: nós somos legião porque somos muito. Quero chamar a tua atenção para um detalhe aqui. Quando os demônios da boca daquele homem dizem assim: nós somos legião porque somos muitos, sabe o que é que ele estava dizendo? Nós somos 4.000 demônios no corpo desse homem. Por que você diz isso, Jean? Porque naquela época de Jesus, a legião de soldado que existia no mundo só existia em Roma. Existia pelotão, existia batalhão, existia companhia de soldado, mas legião de soldados só tinha Roma, que era o império mais poderoso do mundo. E sabe quantos homens era necessário para compor uma legião? Se você verificar, vai descobrir que para ser legião tinha que ser no mínimo 4.000 homens. Se tivesse 3.999, não era uma legião. Para ser legião de soldados, tem que ser a partir de 4.000. Quando o diabo olha e diz assim: nós somos uma legião, ele está dizendo: nós somos acima de 4.000 diabos no corpo desse homem. E o Senhor Jesus fala: sai dele agora, e entra diabos de 2, de 3, no monte de porcos, e ele se precipita no mar, e Deus salva um homem que vira um pregador da palavra, porque o Senhor Jesus Cristo visitou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Na mesma trajetória, o Senhor Jesus volta de Gadara para as praias da Galileia, e lá acontece algo lindo. O sacerdote ou o pastor chamado Jairo, ele tem uma menina de 13 que está doente, prestes a morrer, e ele vem encontrar-se com Jesus e fala: Senhor, a minha filha está doente. E o Senhor Jesus fala assim: eu vou lá para curá-la. E quando Jesus está caminhando para a casa de Jairo, nos escritos rabínicos diz que em volta de Jesus indo para a casa de Jairo tinha aproximadamente 3.000 pessoas. Agora imagina isso, Jesus indo para Jairo com 3.000 pessoas em volta, aquela aglomeração, mas no meio daquela trajetória acontece algo extraordinário, algo especial demais. Havia uma mulherzinha naquelas redondezas que ela tinha um problema. O fluxo de todas as mulheres mensais vinha na vida daquela mulher normal, mas chegou um tempo que ela não tinha mais aquilo da forma correta. Passa 8 dias, não para, passa 15, passa um mês, não para, passa 2, ela chega para o esposo, porque ela tinha família. Você pode estar verificando isso e diz: olha, vamos consultar um médico porque eu não paro de sangrar. Vai para o médico, a menstruação não para. Ela começa a vender os bens, consulta um especialista, vai para vários lugares. O tempo passa 2, 3 anos e ela não consegue ser curada. E como se isso não bastasse, havia um costume na Judéia de que alguém que sangrasse, ou que tivesse com lepra, ou com alguma coisa do tipo, não podia morar no meio da sociedade. Aquela mulher chegou um momento que ela foi expulsa da sociedade, foi colocada lá do outro lado do rio, do Roncador, e ela tinha o setor de impuros do lado de lá. Ela não tinha o convívio com a família, ela não tinha o social, e ela sangrava, estava debilitada, amarelinha, fraca, 12 anos, e gastou tudo que tinha e não conseguiu resolver o seu problema. Mas naquele dia que o Senhor Jesus volta de Gadara,
Naquele mesmo dia, ela ouve falar que Jesus estava por ali. E ela vem desesperada, fraquinha. Ela diz, eu preciso de uma libertação. Oh, meu Deus, tem alguém aqui? Tem alguém aqui que precisa ser libertado hoje, precisa ser curado hoje, precisa ser salvo hoje. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu estou te falando e tu me ouve. Deus está aqui. E ela diz, se eu tocar vai dar tudo certo. Se nessa noite tu tocar em Jesus vai dar tudo certo. Se nessa noite tu sentir Jesus, tudo vai mudar. Ela diz, eu só preciso tocar. Se eu tocar está resolvido. Se eu tocar eu serei curado. Se eu tocar vai dar tudo certo. Imagina ela vindo. E ela vem debilitada e diz a palavra que ela tenta tocar em Jesus, mas a aglomeração não deixa. Eu conjecturo, mas provavelmente ela é empurrada de um lado, empurrada do outro. E ela diz, mas eu tenho um foco. Qual que é o foco? Tocar em Jesus. Ela tinha um foco. Qual que é o foco? Tocar em Jesus e tudo será novo para mim. E no meio dos 3.000, ela começa a se bater com um e com o outro. Chega um momento que ela cai no chão e ela começa a rastejar no chão. Em determinado momento ela consegue tocar. Ela não tocou na face de Jesus. Ela não tocou no ombro de Jesus. Ela tocou na borda do manto de Jesus. Ela estava caída. Ela estava se arrastando. Ela estava humilhada. Ela já não tinha mais... E ela tocou. E quando ela termina de tocar, imediatamente ela é curada. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, em uma mesma trajetória, ele acalma a tempestade, tem poder sobre os fenômenos da natureza. Na mesma viagem, ele expulsa 4.000 demônios de um homem, tem poder sobre os demônios. Na mesma viagem, ele cura uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos, tem poder sobre a enfermidade. E ele segue para a casa de Jairo para curar quem? A menina que estava quase morta. Quando chega lá, os pranteadores que era pago para chorar, já chorava e dizia, não, a menina já morreu, não precisa mais. O Senhor Jesus fala, ela não está morta, ela dorme. E eles dizem, bem, nós conhecemos a morte, somos profissionais do choro. Baixa, por favor, o fundo musical, filho, por favor. Nós somos profissionais, baixa, por favor. Somos profissionais do choro. E Jesus fala, bem, vocês falam de morte, mas eu conheço a vida. Se retire daqui, ele entra no quarto, e lá no quarto ele toca na menina e fala, Talita cumi, e naquele mesmo momento ela se levanta e ressuscita para a glória do nome do Senhor. Esse é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele merece palmas mesmo. Em uma mesma trajetória ele acalma a tempestade, ele expulsa 4.000 demônios, ele cura uma mulher que está doente há 12 anos, e ele levanta um morto para a glória do nome de Deus. Esse é o nosso Deus. Naquele barco, o Senhor Jesus acalma o mar. Essa é a primeira pergunta dos discípulos para Jesus, tu não te importas. Ele acalma o mar, todo mundo é salvo, ele prova que se importa. E a segunda pergunta do texto é Jesus olhando para os discípulos, depois que acalma o mar, ele fala assim, por que vocês são covardes? Ainda não tendes fé? Veja, os discípulos censuram Jesus. Jesus interroga os discípulos depois do milagre e fala, cadê a fé de vocês? Eu não entendi. Está há 20 anos na igreja e não tem fé? Está há 30 anos na igreja e não tem fé? Quando vem um problema, só conta com advogado. Bem, eu não sou ignorante, eu sei que as coisas seculares têm o seu lugar, mas Deus está acima de qualquer coisa. E você é servo escolhido, ungido, preparado, separado. A tradição diz que na saída de Jerusalém para Cafarnaum tinha 220 cobradores de impostos, 110 à mão direita e 110 à mão esquerda. O Senhor Jesus passa no meio e escolhe um homem de 220. Como era o nome dele? Levi Mateus. Você está aqui hoje porque ele te escolheu para salvar a tua casa, para abençoar a tua família, para levar uma palavra no teu trabalho, para levar uma palavra nas tuas viagens. Ele te instituiu aqui para te encher de santidade e te soltar no ambiente que tu vive. Pode ser pervertido, pode ser promíscuo, pode ser prostituído, pode ser alcoolizado, não importa. Ele vai manter a santidade de tua vida para tu testemunhar lá. Pela fé. E ele olha para os discípulos e fala assim, eu fiz promessa, falei, vamos para o outro lado, cadê a fé de vocês? Perceba que o Senhor Jesus coloca a fé aqui como algo indispensável. Você entende isso? Jesus Cristo coloca a fé como algo essencial. Na verdade, há expressões bíblicas que dizem assim, é necessário, escuta isso,
que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é real e que abençoa quem estiver se consagrando a Ele. Então vou te perguntar aqui, quem está se consagrando a Jesus aqui nessa noite? Quem é? Quem é que veio se consagrar a Jesus aqui? Ninguém veio se consagrar? Se você veio se consagrar, levanta a tua mão. Quem está se consagrando aqui hoje? Ele diz assim, que vai abençoar você. É uma promessa. Você não gosta de bênção? Você não deseja ser abençoado? Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Eu amo bênção. E eu tenho uma coisa diferente em mim, porque eu tinha, né? Porque quando eu nasci, e todo mundo que vinha para mim, eu pedia bênção, eu dizia amém, eu saía caçando bênção, eu queria pedir bênção para todo mundo, minha mãe é testemunha. Eu não sei porque eu queria isso, mas agora lendo a Bíblia, eu descobri, Jane, que tinha um cara que era assim, o nome dele era Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, e ele tinha tanta vontade de ser abençoado, que ele faz um negócio com Esaú, um negócio doido, não é negócio da China para ele, e ele rouba a bênção de Esaú, e por conta disso ele corre para Labão, é escravo 20 anos, volta de Labão com 97 anos, tia Luzia, no Val do Jaboque, e ele diz assim, Senhor, eu não aguento mais estresse, eu não aguento mais ter esse nome de Jacó trapaceiro, Jacó enrolado, Jacó burlador, Jacó, não quero mais esse nome desgraçado, 97 anos, e ele queria bênção. E o Senhor Jesus aparece nele, no Val do Jaboque, através de um anjo, e começa a lutar com ele. E quando o dia vai raiando, ele diz, me solta, porque o dia vem aparecendo. O que é que Jacó diz? Eu não vou te deixar partir, a não ser que me abençoe. Que homem que gostava de bênção. Eu não te deixarei partir, a não ser que tu me abençoes. Tem 97 anos que eu quero bênção. Tem 97 anos que eu sonho com bênção. Tem 97 anos que eu quero vida nova. Eu só te deixo ir se tu me abençoar. Aleluia! E o Senhor Jesus fala, então, qual é o teu nome? Ele falou, eu sou trapaceiro, Senhor. Eu sou estelionato, Jesus. Eu sou tudo de ruim, então vou te dar um novo nome, crente. Teu nome é Israel, o homem que luta ao lado de Deus. E naquela madrugada, Jacó sai de lá com um novo nome. E ele vira o homem da bênção. E ele vai para o Egito e na hora ele abençoa o faraó, aleluia, ele abençoa até o faraó, e na hora da morte ele chega no seu leito de dor, chama seus 12 filhos e fala assim, vem cá meus filhos, que eu quero enunciar bênção para vocês, e ele está lá morrendo e fala, tu vai ser abençoado assim José, tu vai ser abençoado assim Rubi, tu vai ser abençoado assim Azé, Naphtali, Deus que lindo, no leito de morte, enunciando bênção para o povo, chama os menininhos, os dois filhos de José, Efraim e Manassés, fala, traz meu netinho aqui, meu filho, que eu quero abençoar. O homem que morreu abençoando. Então Deus diz assim, todos que se consagram a mim serão abençoados na minha presença. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E agora o Senhor fala assim, olha, sem fé é impossível me agradar. Os que vêm a mim, mas não têm fé, são impetuosos, como as ondas revoltas do lago de Tiberíades. Eu queria terminar, mas antes eu quero dar um exemplo de fé, para que nós possamos entender de uma forma prática qual é a fé que funciona e que a Bíblia sugere. Havia um grande marabarista, eu não consigo falar essa palavra, aquele um que sobe na corda bamba, que quase cai, não é? Como eu cresci na igreja, esses meninos também cresceram, então muitos de nós não experimentamos circo, não é, Charles? Mas quem conhece isso, sabe quem que é marabarista, né? Da corda bamba. E aquele homem era o mais famoso dos Estados Unidos. E na divisa do Canadá com os Estados Unidos tem a queda do Niágara. Você deve já ter ouvido falar, ou leu sobre isso, ouviu isso. E na queda do Niágara tem em média 200 metros de largura. Aqui está Estados Unidos. 200 metros depois do Niágara é o Canadá, do outro lado de lá. E tem em média 180 metros de profundidade. E aquele marabarista, ele chama toda a população da região e fala, olha, atenção, atenção, hoje terá um espetáculo, o maior marabarista dos Estados Unidos vai atravessar em cima da corda elástica e vai chegar no Canadá, por cima do Niágara, equilibrado numa corda elástica. Todo mundo vem ver o espetáculo. No Canadá, também avisaram. E ele tinha dois públicos, nos Estados Unidos, milhares de pessoas, no Canadá, outros milhares, 200 metros, você escuta os gritos. Lá no Canadá diziam, venha para o Canadá. Nos Estados Unidos dizia, você é o melhor. E aquele homem amarra aquela corda elástica, pedras pontiagudas lá embaixo do Niágara, e ele começa a se equilibrar.
horas parece que vai cair, mas tem as palmas do lado dos Estados Unidos que anima ele, tem as palmas do lado do Canadá que empolga ele. Com muita dificuldade ele chega no Canadá. Ao chegar lá, ele é ovacionado pelos canadenses, porque ele fez um grande feito. Ele descansa um pouquinho, faz um lanche, e ele olha para aquele público e diz assim: atenção, quantos de vocês acreditam que eu vou voltar agora para os Estados Unidos com um carrinho de mão, empurrando alguém dentro do carrinho de mão? Todos os canadenses disseram: você é o melhor, você consegue, vai dar certo. Eles chamam os seus auxiliares, pegam um carrinho de mão, está aqui Canadá, está lá Estados Unidos, os americanos gritavam: vem, vem, os canadenses diziam: vai, vai, e ele colocou o carrinho de mão, olhou para o público e disse assim: quem de vocês quer ser o voluntário e entrar no carrinho de mão? Naquele momento fez-se um profundo silêncio no auditório. E eles acabavam de descobrir a diferença entre crer e confiar. Eles acreditavam que o homem poderia chegar nos Estados Unidos com um carrinho de mão e alguém iria dentro, mas não ele. Eu acredito, mas para eu pôr minha vida, não. Eu acredito, mas para eu me submeter, não. E ninguém teve coragem de entrar no carrinho de mão. Eles acabam de descobrir naquele momento a diferença entre crer e confiar. Na igreja tem gente assim, crê que Deus é bom, que Deus é pai, que Ele é amoroso, mas a crença dele tem um limite. Quando a ameaça vem, tem que ter um delegado, tem que ter um advogado. Quando o problema, a enfermidade vem, só funciona se for com o médico. Eu faço como o pastor Bulhon, eu não sou estúpido, a medicina tem o seu lugar, mas Deus está além da medicina. E quando Ele estende sua mão, quando já não há saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução, porque Ele é Deus. E a nossa confiança às vezes é limitada e nós não experimentamos muitas coisas de Jesus porque nós limitamos a nossa fé. Mas São Tiago faz menção disso. São Tiago é alguém que me chama muita atenção. Eu estou falando de Tiago da Epístola, que é o irmão mais velho de Jesus, não é? O filho de José. E sabe uma curiosidade sobre Tiago que eu descobri um dia desses? É que Tiago, Charles, ele só aceitou Jesus, o seu irmão, depois que Jesus Cristo morre e ressuscita. Nossa, isso é estranho. Como Tiago vive 33 anos do lado do seu irmão e não aceita o evangelho? Mas depois que ele vê Jesus ser morto e ressuscitar, galego, no domingo, na primeira-feira, que é o nome do domingo que foi colocado, na verdade é primeira-feira, na primeira-feira de manhã, ele diz: nossa, então eu vou aceitar. E ele vira um grande pastor, e São Tiago vira o pastor geral de Jerusalém. E sabe o que é diferencial de São Tiago? É que no seu livro, que tem 108 capítulos, ou melhor, 108 versículos, 54 é mandamento. Dos 108 versículos do livro de São Tiago, 54 é mandamento. E ele diz assim em um dos seus mandamentos: a igreja crê que Deus é um só, faz o bem, até o demônio faz isso. Nossa, crê em Jesus é uma coisa que todo mundo faz. O cara está lá na droga, não, eu creio em Jesus. O cara está lá na prostituição, eu creio em Jesus. Né? Mas a crença dele não é suficiente para dar poder e distribuir o dom do arrependimento e o dom da confiança. Porque arrependimento é um dom, fé é um dom, confiança é um dom. E muitos de nós viemos à igreja e damos um passo adiante, mas não concluímos com Jesus. Somos muitos de nós crentes dos entretantos. Eu estou na página 9, mas não chego na 10. Eu sou um crente meia boca que vou até o meio do caminho, mas quando o negócio aperta, aí não. Aí não. Mas Jesus já tem dado prova suficiente que pode fazer qualquer coisa na tua vida. Não apenas 90%, não apenas 99%. Ele pode 100% fazer na tua vida. Então, se Ele pode fazer qualquer coisa, nós temos que nos empolgar com isso. A confiança ou a fé em Deus é totalmente dependente. Totalmente vulnerável. A razão, lógica, o entendimento humano pode ir até certo ponto, mas chega um momento que tu tem que dar um salto de fé. Salto de fé. Em 2021, quando eu quebrei no meio, que eu estava no hospital, e que o médico disse assim: vai ficar paraplégico ou tetraplégico ou morre na mesa, e você tem fragmentos de ossos andando no seu corpo, da L5, da L3, que não está no lugar, desmoronou, e os fragmentos andam no corpo. Eu sabia que eu ia morrer. E eu saio da clínica Santa Bárbara para o HGE, porque eles disseram que não tem jeito, tem que ir para o público, porque se morrer, morre no hospital público.
E lá dentro do hospital, voltando para Morro do Chapéu e ajeitando a regulação para no domingo cedo, que isso aconteceu no sábado à noite, para ir para o HGE, 3 horas da manhã, triste, injuriado, desanimado, com a vida acabada, não tinha movimento nas mãos, não tinha movimento no pé, não tinha movimento de nada. Sabendo que ia para o HGE, Frank tinha acabado de morrer na pandemia, 15 dias, com medo da pandemia, com medo dos fragmentos de osso no corpo, que o médico disse, vai tampar a veia do coração, vai vedar a veia do pulmão, mata instantaneamente, não anda mais por causa da L5 e da L4, mas também pode morrer por causa dos fragmentos de ossos. Naquele 5 de junho de 2021, eu não tinha nada. Meu barco cheio de água, sem expectativa de nada, e eu não sou homem de fé, eu sou homem de medo. E naquela hora, queridos, eu disse para Deus, Senhor, a minha vida está em tuas mãos, eu não sei o que fazer. E o Senhor Jesus aparece de madrugada no hospital às 3 da manhã, e eu não vi ele fisicamente, mas ele fala aqui no meu ouvido, sai do hospital, aleluia, sai do hospital. Quando o dia amanhecer, não vai para Salvador, vai para casa. Porque no mesmo lugar que Satanás te derrubou, eu vou te levantar, aleluia, bendito seja o Senhor. E no 5 de junho de 2021, Charles, o Senhor Jesus manda se retirar do São Vicente, lá de Morro do Chapéu. Está aqui minha família, que pode confirmar, tá, os raios-x, está tudo lá. E eu saio no domingo de manhã do hospital, numa maca para dentro de casa. E lá na minha casa, sem movimento, sem nada, o Senhor Jesus me coloca de volta. Ele me dá meus movimentos, me dá tudo de volta. E 3 dias depois, eu estou andando para a glória do nome do Senhor. Meu pai chegou de Brasília doido e falou, cadê a coluna que não está no lugar para isso aqui? Você não tem L5, não tem L4, os ossos estão circulando, vai endurecer para a glória de Deus. Quando faz a radiografia, a minha L5, a L3, ela foi consolidada para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Ele fez o milagre estilo sucção, sabe o que é isso? Ele puxou os fragmentos do meu corpo e colocou tudo no lugarzinho para a glória do Senhor Jesus, porque só o Senhor é Deus, o resto é Baal. Depois desse dia eu descobri uma coisa, eu posso qualquer coisa em Jesus Cristo. Eu com certeza sou pior do que você, não é demagogia, eu sou pior do que você. Agora tem uma coisa, eu não duvido de Jesus em nada, cara, eu não tenho medo de nada e nem de ninguém, eu não tenho medo de nada e nem de ninguém, e eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida e na sua vida, porque depois desse dia, porque só quem passou que sabe, só quem viu o Calvário que viveu é quem sabe contar. E quando eu sabia que eu estava prestes a morrer, e agora eu estou aqui vivo e são, fazendo tudo o que eu fazia, tendo tudo que eu tinha antes, sem deixar nada, sem precisar fazer fisioterapia, eu descubro que o meu Deus é poderoso demais. Então, se você acreditar, Ele acredita em você. Se você confiar, Ele confia em você. Confiança. Essa é a palavra. Eu vou confiar em Deus mesmo que chova canivete. Eu vou confiar em Deus mesmo que o mundo desça. Eu vou confiar em Deus independente do que dizem, independente do que queiram, independente do que achem. Eu vou confiar em Deus. Vou dobrar meu joelho no chão e vou clamar e meu marido vai converter. Vou dobrar meu joelho no chão, vou clamar, meus filhos voltam para a igreja. Vou dobrar meu joelho no chão e plantar um altar de oração. E não tem diabo, não tem levante, não tem pombagira, não tem cão da encruzilhada, não tem laço de passarinheiro, não tem nada que vai resistir o poder da oração. Porque a oração é a força mais poderosa da terra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho um pastor que é o nosso líder de equipe que vai para a África, pastor João Andrade, o pastor da União Sul Brasileira. Ele é o nosso líder. Eu achei tão lindo o dia que íamos para a África. E era obrigado a tomar vacina em 2023, e todo mundo no grupo, eu não vou tomar vacina de coronavírus. E ele olhou no grupo com voz santa de homem de Deus e disse assim: atenção, missionários, ninguém precisa tomar vacina, faz o teste antígenos, e em Guarulhos nós viajaremos com o teste antígeno. Se exigirem vacina, nós volta para trás. E alguns colocavam no grupo: e se chegar na África, pastor, e eles não deixar sairmos do aeroporto, só se vacinar? E o pastor disse assim: se vocês chegarem na África e ele exigir que nós nos vacinamos, não se preocupe, porque estaremos em outro país. Mas imediatamente, quando eles terminarem de vacinar, eu vou orar a Deus e Deus vai neutralizar o efeito da vacina imediatamente. Fiquem tranquilos. Isso é lindo, irmão. Eu queria ter a fé do meu pastor. Eu queria ter a fé do pastor João Andrade. Como que eu posso dizer isso? Vai vacinar 12, eu vou orar e acaba o efeito nos 12. Isso é evangelho, irmãos.
Nós estamos perdendo tempo na igreja, meio de caminho, nem é nem não é. Nós estamos, como diz, e eu nunca generalizo minha colocação. Sempre eu entendo que tem, né? Mas nós estamos como um bolo que não foi virado. Temos nosso lado positivo na igreja, às vezes somos animados, glorificamos, somos zelosos, questionamos, mas nós temos o nosso lado perdedor, o nosso lado frágil que aceita convite, olha para qualquer coisa, está alienado a qualquer situação, e como um bolo que não foi virado, não experimentamos esse fervor espiritual, e parece utopia quando alguém comenta, mas eu quero te dizer que Deus está de braços abertos para te dar esse vigor espiritual, essa vida nova em Cristo Jesus, essa alegria que começa agora e não termina aqui, em nome de Jesus. Primeiro texto, os discípulos falam, tu não te importas. Jesus acalma o mar e diz, eu me importo, mas a fé de vocês são pouca, aumente a vossa fé em mim. Como que aumenta? Pedindo. Há uma expressão em Coríntios que diz assim, porque embora vivendo como seres humanos, escuta isso, porque embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, porque as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Aleluia! Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E submetemos todo o pensamento carnal perante quem? Perante Cristo. E assim estaremos preparados para experimentar a verdadeira obediência. O Senhor Jesus fala que tem uma obediência fiel, tem uma verdadeira, é possível experimentar santidade, é possível viver vida nova em Cristo Jesus. Nas doutrinas dessa igreja tem uma que diz que nós somos salvos a cada dia. Para eu ser salvo a cada dia eu tenho que estar santo hoje, para eu dormir salvo eu tenho que estar em paz com Deus hoje. Há uma verdadeira vocação espiritual. Estou pensando no sexo, levo cativo a Deus. Estou pensando na cerveja vegetariana, levo cativo a Deus. E aí você vai experimentar a verdadeira obediência e, consequentemente, ele vai te dar o quê? Poder. Para repreender todo o inferno e todo o mal. Isso é que Deus quer fazer com a igreja dele. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja poderosa, uma igreja santificada, uma igreja lavada, uma igreja remida baixo o sangue de Cristo, que quando ela gritar o nome de Jesus, o diabo tem que bater em retirada. É isso que Deus quer fazer. Primeiro texto, tu não te importas. Segunda palavra, cadê a fé de vocês? E a terceira já não é os discípulos falando com Jesus, e nem Jesus falando com os discípulos. É os discípulos falando um com o outro, tio Jorge. E quando eles olham, que vê o mar aquieto, que vê a grande bonança, eles olham uns para os outros e dizem assim, quem é este? Aleluia! Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Este é o Todo-Poderoso que há 6.000 anos atrás, junto com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, com Deus Pai, fez a humanidade. Quem é este? É aquele que tirou Israel do Egito e salvou a sua nação sem um derramamento de sangue. Quem é? É aquele que esteve com Daniel na cova dos leões e o leão passou a noite toda e não tocou no servo do Senhor. Quem é este? É aquele que olha para Ezequias com uma sentença de morte e manda Isaías voltar lá e fala, pediu para mim, é meu servo, implorou, vai lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para provar que eu sou o Deus da vida dele. Quem é? É aquele que usou Gideão e venceu 130 mil. Quem é este? É aquele que chegou na vida de Josafá com a ameaça de 185 mil soldados e disse, Josafá não pega na espada, Josafá não vai para a guerra, vai para a igreja orar, vai para a igreja clamar, levanta um louvor dentro da igreja, levanta um clamor dentro da congregação, que eu vou lidar com os teus inimigos. Olha para essa cena, Josafá cantando com a congregação no deserto, e o anjo do Senhor vai lá e mata 185 mil, porque o povo de Deus resolveu adorar. Bendito seja o Senhor. Quem é este? É aquele que viveu na nossa vida, comeu a nossa comida, vestiu a nossa roupa, participou das nossas dores, amou cada um de nós. Quem é este? É aquele que foi para o céu e prometeu que vai voltar e vai levar a igreja para viver a eternidade com ele, em um lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, não haverá crianças de poucos dias, nem velho que não alcança os seus dias. Quem é? É o dono do universo, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui
Quem é este? É aquele que vai para casa com você, e tu terá uma noite de salvação hoje, tu terá uma noite de glória hoje, tu terá uma noite de Shekinah hoje, para provar que Ele te ama e quer te ver sorrir, e de você Ele jamais vai desistir. Quem é este? É aquele que intercede por você na trono de glória. Contempla a tua face aqui agora. Então sorria. Você está sendo filmada, você está sendo filmado. A Trindade te assiste, a Trindade te vê. O Senhor Jesus, o Senhor Jeová, o Yahvé Todo-Poderoso, o Espírito Santo que está aqui, Ele torce por você, Ele ama você, Ele quer salvar você. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que Ele possa te remir, que essas bênçãos possam vir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. E lembre-se de uma coisa, nunca tenha medo, mas tenha sempre fé, porque Ele garante essa confiança em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Nós temos um menino que vai cantar agora, e enquanto ele canta, eu queria dizer para você, enquanto o rapaz canta, se há alguém aqui que precisa de uma oração especial, há alguém aqui com uma causa, com uma situação difícil, com um problema que não dá mais jeito, está atribulado, está perturbado, está triste, está desanimado, está desanimada, e precisa de um milagre, de uma saída, de um caminho, de uma cura, de uma libertação. Enquanto ele canta, eu quero desafiar você. Eu não gosto de apelo, porque apelo emocional é como algodão doce, tu enche a boca, mas não consegue mastigar. Eu quero fazer um desafio. Se você tiver coragem de se levantar aí num banco da congregação e dizer: Senhor, eu preciso de uma vida nova. Eu preciso experimentar esse sentimento novo em Cristo Jesus. Ah, tem um conceito na igreja, Deus sabe que eu aceito. E fica sentado por aí. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus Cristo morreu por você na praça de Jerusalém, em público. Jesus Cristo de Nazaré morreu por você em público. Não aceite Ele no privado. Jesus morreu por você em público. Não aceite no privado. Se você tiver coragem, isso é um desafio, não estou preocupado com o número. Tem alguém que precisa de um milagre do Senhor, de uma vida nova no Senhor. Tem alguém que quer. Enquanto o menino canta, vem aqui que eu vou fazer uma oração por você, acreditando que Deus vai resolver a tua situação em nome de Jesus. São Paulo, 20 e poucos anos depois da sua conversão, ele está prestes a viajar para Roma. E ele vai conhecer a Irmandade lá em Roma. Mas antes de ir na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, e os versos seguintes, tem um que diz assim: eu estou ansioso para me encontrar com vocês, a fim de compartilhar alguns dons espirituais com vocês, para que a vossa alegria no Senhor seja completa. A palavra de Deus, através de São Paulo, sugere que os dons de Deus precisam ser experimentados dentro da igreja do Senhor. Para que você não crie uma rotina semanal de vida cristã, para que não seja uma monotonia onde nada acontece, porque eu já disse e vou dizer, no movimento religioso, onde não há renovo, onde não há mudança de vida, não é cristianismo, é religiosidade. No cristianismo, todo dia é dia de renovo. E São Paulo diz assim: eu quero ver vocês, porque eu quero compartilhar dons. Dons de Deus, dom de cura, dom de milagre, dom de libertação, dom da alegria, dom do arrependimento, o dom da graça, o dom da unção, da revelação, o dom da pregação, os dons espirituais. É isso que o Senhor Espírito Santo quer fazer, porque os dons são dele e ele está aqui. Lá na frente, São Paulo é uma cadeia, prestes a morrer, ele manda uma cartinha para Timóteo e diz assim: meu filho, reaviva o dom que há em ti. Aleluia. Aqui está sugerindo que o dom não pode ser apagado, tem que ser reavivado. Quando São Paulo diz reaviva o dom que há em ti, Timóteo, a palavra reavivar no original do grego sugere o uso de fole, sabe, fole, para esquentar, para o fogo aquecer, para queimar. É isso que o Senhor Espírito Santo quer fazer na vida de cada crente que acredita aqui hoje. Renovar, reavivar, abençoar com o dom da alegria, dom da paz. Os dons do Espírito Santo está aqui para nós experimentarmos em Cristo Jesus. Eu vou orar por você agora e também por mim, que sou o maior necessitado dessas coisas. E se você acreditar, se você confia nessa palavra, ergue tua mão direita assim para cima, em intercessão aos céus, e Deus com certeza te ouvirá em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós te amamos porque Tu nos amou primeiro, Senhor. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso, que é dono do céu, da terra, do mar.
Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Yahvé, que não conhece derrotas, que é general de guerra, que abre porta onde não tem, que se não for possível andar sobre as águas, tu abrirá o mar, aonde não tem porta, tu cria janela, tu és maravilhoso e fiel, Senhor. Nós honramos o teu nome, Senhor Yahvé, nesta noite, porque estamos na tua presença, e nós imploramos a unção do teu Santo Espírito nas nossas vidas, compreendendo que o maior milagre que pode existir na vida do homem é quando o Senhor pega alguém que está em um local onde há pecado, onde há problemas, e o Senhor traz para a tua presença, enche ele de santidade, depois solta ele naquele mesmo ambiente prostituto, promíscuo, drogado, alcoólatra, e mantém ele santo naquele ambiente para salvar outras pessoas. Esse é o maior milagre, Senhor. Mas nós acreditamos também que tu não nos instituiu aqui na terra, não foi para viver uma rotina onde nada acontece. Não, Senhor. Se observarmos a tua palavra, tu faz promessas para a gente o tempo todo, Senhor, e nós queremos experimentar essas promessas estabelecidas nas nossas vidas, Pai, porque tu já nos ofereceu esse presente, e nós queremos desembrulhar o presente nessa noite e viver em novidade de vida, Senhor. Nós queremos experimentar algo extraordinário na tua presença hoje. Nós queremos ser totalmente diferente a partir de agora. Nós queremos ser nova criatura em Cristo Jesus e nos apaixonar por ti, Senhor, porque nada mais funciona, tudo é transitório, tudo é bobo, tudo é chulo, tudo é passageiro, tudo é funesto. Nós queremos viver para a glória do teu nome dia e noite e dia, meu Pai. Para isso nos deu o dom da confiança em ti. Assim, quando todo mundo estiver dizendo que não, o profeta que confia diz que sim. Quando todo mundo estiver dizendo que sim, o profeta que confia diz que não. Porque evangelho é contramão do mundo, evangelho é vento contrário, evangelho é remar contra a maré. Nós queremos experimentar essa vida nova, esse novo Pentecostes em Cristo Jesus. Na tua palavra tu diz assim para nós: eu quero exportar a minha onipotência para a tua vida, meu filho. Eu quero exportar a minha onipotência para a tua vida, minha filha. Eu quero exportar o meu poder para que você possa ser receptáculo do meu poder. E nós agora nos submetemos a ti, Senhor, vasos rachados, quebrados, deficientes, cheios de problemas. Compreendemos que estamos lutando a vida toda, não conseguimos dar jeito no nosso caráter. Compreendemos que estamos lutando a vida toda e nada acontece de novo. Nós queremos agora, pela fé, compreender que tu pode mudar esse quadro, Senhor. Tu pode mudar esse coração partido, essa vida destruída, essa bagunça que estamos metidos. Tu pode tirar de nós essas legalidades que damos para o diabo todo dia, e ele tem roubado o nosso testemunho. Tu pode nos dar uma vida nova, uma vida de alegria, de gozo, de salvação, de paz no Senhor Jesus, aonde a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reinará na nossa vida, Deus. E nós queremos experimentar também aqui, Senhor, os teus dons especiais em se tratando, meu Deus, do nosso corpo físico. Se tem alguém aqui, Deus, que está com uma enfermidade, tem um câncer, tem AIDS, tem uma situação que não sabe o que faz, meu Deus, é um mioma, um hematoma, alguma coisa, Jesus Cristo, tu levaste sobre ti as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ti, e pelas tuas pisaduras somos curados. E nessa hora eu te peço, Deus, cura, Senhor, a cada um aqui que precisa desse milagre, meu Deus. Faz, meu Deus, a tua obra em nome de Jesus, segundo a tua promessa, não por mérito próprio, porque nós não temos nenhum, mas segundo a tua promessa, para que nós possamos seguir a nossa caminhada mais empolgado e emocionado contigo, sabendo que o Senhor está participando da nossa vida diária. E nós nos submetemos a ti com a nossa fé, com as nossas brasas da fé quase apagadas, e te pedimos, meu Deus, que restaure essa nossa fé, restaure essa nossa alegria. Quero te pedir uma bênção especial, se há alguém aqui com doenças da alma, doenças espirituais, Deus, que o Senhor possa nessa hora, em nome de Jesus, repreender toda maldição hereditária, toda corrente de padrão destrutivo, toda obra do diabo, toda feitiçaria, toda macumbaria, todo plano de Satanás, que o Senhor faça cair por terra todo espírito de inveja, todo demônio para longe da vida dos teus servos, Senhor.
Quero te pedir também aqui, meu Deus, uma cura especial nas doenças emocionais. Se alguém aqui com síndrome do pânico, visita agora, Senhor Espírito Santo. Se alguém aqui com depressão, desanimado, com insônia, atribulado, sem paz na alma, concede a tua paz nessa noite, Senhor Espírito Santo. Se alguém aqui sofrendo com o esposo que abandonou a fé, com os filhos que parece que não volta mais, Senhor, visita agora onde estiver esse familiar de alguém aqui, Pai, e traz de volta para o teu redil, antes que seja tarde demais. Institui de volta a alegria da tua serva que clama por os seus parentes. Institui agora a alegria do teu servo que clama pelos seus parentes que afastaram-se do Senhor. Traz de volta o convívio, a alegria no lar. Abençoa cada casamento aqui, Deus, para que possa haver uma fidelidade maior, uma cumplicidade melhor, Senhor, e que a tua bênção esteja em cada lar representado aqui. E como tu fizestes lá no Egito, meia-noite, colocando o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o mal não entre na casa dos teus filhos, nós pedimos agora uma bênção especial, que o sangue de Cristo esteja sobre cada lar representado aqui, trazendo paz. E se tem um diabo usando alguém lá na casa de alguém, e quando vai chegar em casa, está preparado para reclamar do culto, para reclamar da hora que chegou atrasado, por que você demorou, que o Senhor possa repreender toda a obra maléfica, Senhor, e trazer paz em cada casa representada aqui. Enche nosso coração de alegria, meu Deus. Enche nosso coração de paz, de vocação, de animosidade com o Senhor e da convicção da vitória em Cristo Jesus. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te honramos, porque nós podemos qualquer coisa no Senhor que nos fortalece. Aquele que habita, se você quiser pode recitar comigo, aquele que habita na esconderijo do Altíssimo pode dizer ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor te cobrirá com as suas penas e sob suas asas nós estaremos seguros, porque a tua fidelidade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem o diabo que manifesta ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque com nossos olhos olharemos e veremos o castigo dos ímpios, porque dissemos para o Senhor: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha força, nenhum mal nos acontecerá, desgraça alguma chegará à nossa tenda. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Nós confiamos na tua palavra, queremos experimentar tudo que é nosso nessa hora, e nos concede a tua paz. Nos mantém cada um na palma da tua mão e bem pertinho do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.